Salve, salve, rapaziada! Podcast 144 começando. Hoje se prepara, porque tem som, tem música, tem conversa e tem história. Serginho, seja Aí, bem-vindo, meu caro. Já tá com o violão na mão. Se não fosse pra começar assim, não teria graça. não teria. Caraca, velho, que prazer te ter aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. O espaço tá pra você. A casa é sua. Seja bem-vindo. Fala o que te sentir no teu coração. Sei que você tem história pra caramba pra contar. História de música, história de dificuldade, história de satisfação, enfim. Cara, obrigado mesmo, de verdade. Mas antes da gente dar uma continuidade na prosa, galera que tá aí, ó, inscreve no canal, compartilha com todo mundo, manda pra quem você quiser aí. Essa interação entre eu e você é necessário, o YouTube vai entender que a gente tá vivo. E vamos lá, vamos fazer isso aqui crescer, vamos mostrar cultura e arte nessa cidade, na nossa região. Serginho, é contigo, meu cara. É isso aí, boa noite, Valeu. Guilherme, boa noite a todos do podcast. E é isso, cara, o prazer estar aqui, né? Bem legal esse projeto e contar um pouco da história, né? É, isso aí, tem história, hein? Tem um pouquinho. Cara, Serginho é literalmente uma enciclopédia musical, cara. Não tem uma música que tu falasse, Serginho, vamos fazer essa. O cara arregaça. Serginho de novo, arregaça. E Eu como é que você tava, começou a tocar? Só pra eu entender a sua história. Porque por mais que a gente troque ideia, assim, por mais que eu já te conheço aí da gente ter tocado várias vezes, como é que foi isso? Como é que você aprendeu o violão, enfim? De onde saiu isso de você? Como é que foi a então, cara, história? isso aí na verdade a minha tia querida, ela tocava um violão, né? E ela me ensinou assim algumas notinhas, né? E me deu um violão heavy metal do sertão, aquele verde, Sim. degradê, Aham. e achei um barato. E o violão me acompanhava para Mauá, para todos os lugares. E engraçado que eu sabia tocar uma musiquinha, só que era uma música, né, que era dos Novos Baianos, Preta Pretinha. Uhum. Eu Boa. sentava lá, pegava o violão, tocava Preta Pretinha, e daí alguém, presta o violão aí. Aí passava o violão, passava a bola do violão para outro e as pessoas iam tocando, eu ficava olhando aquilo, né, cara? E memorizando assim, e chegava depois do meu eu lá, eu com o violão no meu cantinho, tentava fazer aqueles acordes que eu Aprendi. com dificuldade, mas eu fui aprendendo, né? Enfim. E aí depois eu tive a dificuldade de conseguir afinar o violão, porque eu não Ah, sabia não afinar o existe violão. essa tecnologia que tem isso aí. Não, isso aqui, Isso pô, aí, isso é isso aí é nada o mel, disso. cara. Pô, irmão, é 53 anos, mas como a gente brinca, não é injeção eletrônica, não, é carburado. Carburado. Motor 5.3. Então, assim, então aí essa dificuldade de afinar violão, tinha um senhor que morava no Campos Elíseos, perto da minha casa, e o pai do meu amigo PC, e ele tocava seresta e tal, Aham. e tocava muito violão, e assim, via ele tocando violão, você pode afinar o violão para mim? Aí ele afinava, levava o violão. No dia seguinte eu estava lá Tava com lá o de violão novo. todo desafinado, né? E aí ele começou a me ensinar. Ele falou assim: ó, pega tira o telefone do gancho, aqueles telefones antigos, Aham. né, da Telerge ainda, põe no ouvido que você vai escutar o lá. Aí você regula a corda lá e vai apertando Mentira. aqui. É. Aí você vai apertando e vai achando os sons das como a gente faz até hoje. Sim. Enfim, aí foi a técnica que eu aprendi para Caraca, essa do telefone da Lau, eu nunca imaginei. o Nunca, telefone ele dá o eu nunca, tu dele, dá o nossa, nunca sinal em lá. pensei no tom disso aí, cara. Nunca. É um lá em 440. É muito engraçado É isso. é o padrão. Aí, então assim, pô, foi um barato. Aí eu aprendi a afinar. Aí eu comecei a comprar as revistinhas de, né, violão e Sim, sim. guitarra, que eram os que tinham na banca do Salvador, lá do Alô, né? Aham. E, enfim, aí acabou que a gente foi aprendendo a tocar umas canções. Aí o que mais foi engraçado foi assim, eu estudava no Colégio Agulhas Negras e eu estava saindo do Colégio Agulhas Negras e tinha uma lanchonete na esquina, o Bac Jorge. Eu sentado ali, tomando acho que uma cerveja, não me lembro. E aí passa o meu queridíssimo, digníssimo Marcelo Camões com baixo na Nossa. mão. Ele pensa a gente tinha 16 ou 17 anos tal. E ele com baixo na mão, assim. Passou com aquele baixo sem capa, sem nada, segurando assim, né? O baixo. E aí eu, pô, fala Marcelão, vamos montar uma banda? Puta que Aí, do nada. do nada, assim, vamos montar uma banda. Aí ele falou assim, pô, cara, mas eu preciso aprender a tocar o baixo, porque eu acabei de comprar o baixo. Do na- Excelente, excelente. Aí Caraca, essa história é eu maravilhosa. preciso aprender a comprar, eu preciso aprender a tocar o baixo.
beleza, então vamos fazer isso juntos. Aí chamamos o Nandim, né? O grande Nandim, né? O Nandim, Baterista? o Nandim. O Nandim tá com a gente lá, né? Desde... Eu estudei com o Nandim no Caraca, pré-escolar, que cara. maneiro. Como é que as histórias se cruzam, né, cara? São as É, mesmas pessoas que a gente convive hoje no dia a dia. exatamente. Aí chamamos o Nandim, aí o padre do Salesiano, eu não me lembro mais o nome dele, Uhum. excelente aquele padre, bem bacana, um cara bacana. E a gente precisava de um lugar para ensaiar, fazer a nossa Uhum. barulheira, né? Porque a gente fazia barulho naquela época, tocava rock and roll, né? Sim. E precisava de um espaço. Aí o padre, lá, um dos diretores lá do Colégio Salesiano, descolou uma salinha pra gente lá embaixo da arquibancada do ginásio. Perfeito, Guilherme. Foi E ali. ali a gente tocava Que País é Este, da Legião Urbana, né? Então começou ali, né? Começou Caraca, ali. que Começamos doideira. aí ali, com talvez uns 10 ensaios, aí o Nandinho já fechou um show lá no Conversa Fiada. Puta merda. É, Onde que era? Isso não é da minha época, não. não, Tem lugar que eu não vou saber, era pô. na Praça Oliveira Botelho. Ah, lá em cima. Conversa Em cima. Fiada. É um bar que a galera que tem mais de 40 anos Sim. conhece, mais de 50, né? Conhece, Aham. sabe? Conhece bem o bar. Então, assim, era um dos únicos que tinha na época para você tocar, né? Que tinha uma música, Sim, sim. Aí tinha muita coisa ruim, tinha aquelas serestas também, aquelas coisas que nada a ver, assim, que eu não É curto porque muito. é isso que eu ia te falar, cara. É porque a vibe nossa é mais um rockão mesmo, um É, MPB bem. e na época, hoje eu adoro música, só tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Eu adoro todo tipo de, Todo mas tipo na de música. época era roqueiro, cara, É isso que eu ia te roqueiro, dançando falar, cara. Aquela sangue. ideologia de vamos mudar o mundo. Exatamente. É, eu Então, também tive isso já. aí o dono do tal Conversa Fiada liberou um palco lá pra gente, né? Fazer um som, foi excelente, cara. Aí Caraca, imagina. eu acredito, eu não Tem tenho certeza. fotos dessas coisas? Eu ia falar isso agora, o Luciano Jardim, acho que ele tem um vídeo em Caraca, VHS da nossa chegada. que Fizemos lá maneiro. eu não, né? Eles fizeram lá um jabazinho bem legal pra época, né? Com aquelas câmeras de VHS ainda. E aí a gente começou, cara. Aí foi uma, foi outra. E aí depois eu conheci. Como é que era o nome? Tinha banda? Tinha nome da banda? A, É a, a- essa que você montou. Você, Nandinho e Camões, no caso. então, era o Censura 14. Censura Censura 14. 14, né? Enfim, a gente começou a tocar. E aí fomos tocando, eu, Marcelo Camões, o André, irmão do O Marcelo, André, o André. também. Era aquela sempre a mesma galera. A gente, um emprestava instrumento para o outro. Quando um ia tocar, não tinha amplificador, pegava Pegava do emprestado. outro. E, é, Ô, Serginho, mas... Anjo Mal, eu tô falando Anjo Mal, Otávio, aí Otávio, Anjo Mal. Anjo Mal o maior apoiador da nossa banda, né? Porque a gente pegava tudo emprestado com eles. Cara, Anjo Mal. e a gente tá falando de uma época, Serginho, que não era fácil igual é hoje, né, cara? Não. Hoje a tecnologia mudou. Hoje a gente tem, de certa forma, um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Mas, pô, você tá falando aí de época que, caraca, você ia comprar um amplificador, era caro pra cacete, cara. Pô, meu violão era tonante, cara. Então, eu Minha tive um guitarra, tonante eu também. chamava de detonante, né? Porque detonava o O dedo. som inteiro. O dedo ficava todo ferrado, muito duro o Muito braço, né? duro. É pra você ver um violãozinho desse aí hoje. Isso é um 6, que é a segunda linha É, Tajima. Cara, não, delicinha. excelente, é braço de guitarra, Outra com bracinho de guitarra. é, Antigamente era um braço dessa grossura assim, enfim. Que não, as cordas ruins. aquela corda alta que a gente chamava de detonante e alguns de semitonante, Puta porque merda. semitonava as notas, né? Porque você apertava, já não era mais É a doideira. nota. O Camões veio aqui fazer o som da música do Leandro, cara. Ó, legal, porque o Do, da... Marcelão, É, ué. o Marcelão, cara, eu Gente boa toda a vida. sou Cara, muito fã a dele, gente tem que fazer esse projeto que eu te falei, cara. Ampliar isso aqui, botar 4 cadeiras mesmo pra gente é, trocar ideia, chamar essa turma toda e. É, Pô, vai a ter gente tem um história barato. pra Pô, cacete, hein? Puta muita merda. história, cara. Tem, pô, muita coisa E aí legal, você assim. começa com essa banda Censura 14 É, e pau no burro. aí vamos tocando e tal. E aí eu conheci, cara, o Rodrigo Lassance. É um cara que já não Esse eu mora acho mais que em eu não conheço, Resende. não. Rodrigão toca muita guitarra, cara. Eu chamava ele de Rodrigo Hendrix. Porra, daí você já imagina Ah, o potencial do é um cara. nível bom. E pra época ainda, né, cara, que a gente tinha poucos músicos aqui. E, enfim, aí conheci o Você tinha quantos Rodrigo. anos disso? Isso acho que eu já tinha uns 18 18. anos, é.
Aí conheci o Rodrigo, aí foi onde que a coisa se profissionalizou um pouco mais, assim. Aí, porque era muito sangue, né? Muita aquela coisa de. Aí conheci o Rodrigo falou, cara, a gente precisa tocar, aquele jeitão dele, pô, a gente precisa tocar, não sei o quê, e tal. Aí eu falei, pô, vamos tocar, velho. Aí ele me apresentou o Daniel Fortes. Conhece o Daniel? Não, acho que não. O Não tô Daniel do lembrando. Pindlestock. Sim, 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 Então, sim. Conheço por Daniel, nome, pessoa, mas nunca grande troquei ideia. Daniel. Daí conheci o Daniel, que era o cara que cantava todas as canções que a gente tocava, E né? não tinha ninguém pra cantar. É, exatamente. E aí, pô, e a gente naquela época a gente tocava The Doors, tocava Só a nata, Led velho. Zeppelin, Jimi Hendrix, Cream, cara, a gente tocava Cream. Então assim, ninguém nem conhecia isso, É, isso que cara. eu tô te falando. Até eu hoje não conheço, se bobear. Não Aí, lembro agora. então a gente fazia um som bem diferente, assim, do que era a proposta anterior, com o Camões, com aquela galera. Então Uhum. modificou um pouco a história. E aí o Daniel foi o cara que profissionalizou a A história. coisa, né? O Daniel era produtor cultural, tal, ele já tinha experiência nessa área, ele fez um show do Alceu Valença lá na pedra, na pedra Serrinha? A sonora, Pedra Sonora. pedra É, teve sonora. esse show que ele veio aqui, né, cara? Todo mundo Então, na região comenta, mas assim, nunca vi fotos, nunca vi nada desse tocou em show cima da dele. pedra, velho. Diz que foi uma doideira mesmo. Foi bacana. E o Daniel que produziu esse show, ele Pois é, eu já que vi. fez a. Muita gente fala desse show, muita gente fala dessas. Foi um acontecimento, né, cara? É, Mas eu nunca vi, assim, registro de nada. Eu, particularmente, tá? Quem tiver, talvez, aí, ó. quem tiver É, podendo. fala aí, ó, eu tenho, pô, vamos trocar ideia, vamos Põe ver. as fotos aí, porque muita gente estava lá. Só que naquela época Era difícil, era cara. câmera de filme É. de rolo, A, né? A Lá. antiga Kodak, né? Filme. A gente tinha que queimar o filme, né? Esse E, show ali diz que foi sim, muito legal mesmo. e aí, cara, começaram-se as histórias. Aí conheci o Daniel e aí levei o Nandinho. Foi engraçado, foi isso, porque aí o Rodrigo falou assim. Na verdade, quando começamos a tocar, foi num local chamado Pau de Viola. Lá a gente começou a fazer uns ensaios, assim, durante a semana. E aí a gente contava com o auxílio luxuoso da bateria do Sandro. Ele já não está mais entre a gente, Uhum. ele já faleceu e era um puta baterista. E ele tocava com a gente. Só que a gente marcava o show na sexta-feira, ele não aparecia, né? Então, assim. E aí a gente teve a necessidade de conseguir um baterista que comparecesse aos Tivesse shows. presente, né? Exatamente. Tivesse lá. Aí eu falei pro Rodrigo assim, Rodrigo, vou levar um cara que toca comigo há muito tempo, cara, que o cara manda bem pra caramba, que é o Nandinho, né, pô, o Aham. grande Nandinho. Aí, beleza, marcamos lá um encontro lá no Pau de Viola. Aí desce o Nandinho de bermuda, a escada, assim, o Nandinho de bermuda com a camisa do Flamengo, o bonezinho do Flamengo. Até hoje é a mesma É, coisa. é. Aí o Rodrigo pegou, me chamou no canto assim, porra, esse cara sabe tocar bateria, velho? Eu falei, pô, que isso, velho? O cara toca muito. Foi muito engraçado. Eu não tinha como esquecer Não, disso. não tinha, Esse cara sabe tocar não tinha bateria? aparência de baterista, pô. Não, nenhuma. Ele parecia um torcedor do Flamengo, bonezinho, né? Um copinho de cerveja na mão, de um lado, e o conhaque na outra. Puta merda. Com a dose dupla, né? Enfim, aí a gente marcou os ensaios, aí o Nandinho agradou a todos, porque o Nandinho é um puta Não, gente batera, né, boa cara? também, bom, é bom. Aí começamos aí pra tocar, cara. E aí, O Rafael, no mínimo, já deve ter gostado do Nandinho só de saber que é flamenguista. Ô, Rafael, dá o ar da graça, meu filho. Você tá aí com a Olá, gente? olá, olá. Ah, Tamo aí. esquecemos de tu, não, é porque o Serginho encanta a gente com as histórias. Eu esqueci de ser, pô. Pô, muito bom, cara. Muito bacana. O Rafael, a cada amigo que eu trago aqui pra trocar ideia, ele fala, cara, de onde você tira esse povo? Eu falo, relaxa, tem muito mais de onde Não, saiu tem ele já esse. muito mais. começou bem, né? Censura 14, É, banda na época de escola. Falei, pô, maneiro, Na rapaz. nata do negócio. O Oceano Underground de Resende, lá na nata. Eu, quando eu comecei com esse projeto, a minha intenção era falar da cena underground mesmo. Eu sempre falo isso com o Rafa. Mas se falar de cena underground vai limitar muito aquela galera do rock, que é totalmente alternativo. Aí eu falei, quer saber? Vai ser artista independente, a galera toda que tiver aí, vamos fazer som. E aí eu também falei, pô, tem que chamar o Serginho. O Serginho é E tem mais gente, hein? Tem mais Artista gente. independente, mas a maioria começou na cena underground, né, Sérgio? com Isso aí. certeza. Todo Então, mundo. a gente estava falando aqui do começo, né? Eu até acabei esquecendo de citar. A gente, quando fala assim, a gente até é um pouco injusto, porque a gente esquece de algumas pessoas, Não, né? previsto, previsto. E não sei que você deve conhecer o grande Nelson, que é o cara da Seresta, lá Eu conheço por do nome também, Paraíso, cara. Nelson Conheço, Branco. Então, conheço por nome.
seria injusto eu falar, né, do meu começo da música sem citar o Nelson, porque o Nelson ele era o cara da música. Então, assim, ele tocava no Resende Shopping, Uhum. ali naquela praça da alimentação, com um sargento da banda de música da AMAN. Eles tinham lá um trabalho de seresta, Aham. né, e que era o forte naquela época. E eles estavam tocando ali, e o Nelson tocava numa puta guitarra, numa Grit, cara, semiacústica e tal. Aí eu louco pra meter o dedo naquela guitarra, né, cara? Falei, porra. Aí eu falei, Nelson, quando eles deram o intervalo, né, Nelson, porra, posso tocar aí nessa guitarra aí? Aí ele falou com o sargento, que era o dono Aham. da bola, né? E, não, pode sim. Porra, aí foi tocar eu e Marcelo Chachado. Lembra do Marcelo Não, Chachado? Marcelo não conheço, não. Porra, a gente foi tocar, a gente tocou Moby Dick do Led Zeppelin, sem Nossa. bateria. Cara, que coisa louca lá, né? Tá vendo? E isso foi muito legal, porque aí o Nelson participou disso também, porque o Nelson era o seguinte, ele falava assim, ó, quinta-feira eu tô em tal lugar, vai lá que você vai dar uma canja. Aí vocês iam. Aí eu ia dar uma Claro, canja, com certeza, eu adorava pô, claro. tocar, tava aprendendo a tocar, né, Aquela e febre, aquele negócio. tava afim de tocar, e tava afim, porra, eu voltava pra casa com, assim, estalando o dedo, batendo os dentes, fazendo um ritmo de música, sabe, aquela coisa que a Vivia gente, aquilo, né, cara? vivi por muito tempo mesmo, assim. E, e foi uma barata. Aí depois veio, né, Rodrigo e Daniel. Aí numa dessas aventuras, fechamos um show lá em Rio das Flores. A gente Sim, foi abrir o show das Frenéticas. Lembra das Frenéticas? conheço. Sim. Porra, sensacional, cara. Aí o troço já foi outro nível. Aí você já tava na questão do É, profissa mesmo, mais ou já. menos, mais ou Não, mas menos. saindo já do patamar A gente era muito cara de pau, né, cara? A gente gostava de tocar e a gente não tinha medo de nada. Vamos se dane. tocar, vamos embora. Entendeu? Tipo assim, se chamasse a gente para um programa de auditório, a gente ia, Ia. assim, pô, amarradão. Então a gente foi pro show, né? Aí botamos as coisas assim, as coisas pessoais, guitarra, Nandinho levou os pratos e tal, enfim. Uhum. O resto tinha lá, né? Aí colocamos as coisas pessoais dentro de um Mas gurgel, como é que vocês ficam lá dentro pois dele? é, quatro cabeças, mas assim, Mais a bateria e os instrumentos. é, Dentro de um gugel. vambora. Puta O merda. gurgel do Daniel. Aí, porra, pegamos a estrada, Dutra, ali na altura da Pedreira Pombal, Aham. em Barra Mansa, de repente o capô do Gurgel, pô, levantou, cara. E aí, assim, você não conseguia ver mais nada. E a gente estava ultrapassando um caminhão Só e doideira. o outro Caraca. atrás. Aí o Daniel, muito sangue frio, ele, porra, eu tenho que falar que o cara mandou bem, porque ele mandou bem. Ele, sem enxergar nada, o caminhão de trás deu um sinal para ele, porque viu que ele estava numa Aham. situação, aí ele encostou o carro. Conseguiu parar. Aí foi muito engraçado, porque paramos aí os quatro, né? Fazer o quê? Mijar, porra, Reza. E desespero, né? reza. Aí, beleza, agora precisamos amarrar o capô do Gurgel para chegar em Rio das Flores. Aí Nossa o Rodrigo senhora. com um cinto, que era uma faixa hippie. Pô, a faixa hippie dele amarrou o capô e, cara, foi muito engraçado, porque o Gurgel, o Daniel, andou mais de uma semana com a Ficou com faixa, aquilo ali. amarrando o capô. E ali foi muito engraçado. Eu tava doente nesse dia, eu tava com febre, muita febre, garganta inflamada, e tava muito ruim, mas eu tinha que tocar, né? Claro, tinha jeito. Aí cheguei lá, os caras bebendo e tal, Compromisso. e os caras bebendo cerveja e tal, e eu, porra, refrigerante, porque eu tava Merda, tomando hein? antibiótico. Cara, aí foi sensacional. Aí começamos a tocar, abrimos o show, né? Enfim, aí quando acabou, cara, a galera, né, veio tietar mesmo. Porra, bacana, porque não era uma banda que não era de lá, né, Sim, cara? sim. Na época, como eu te falei, na época, aquele repertório que a gente tinha Era diferente, era né? ousado, cara. Era ousado, porque, assim, muita gente não conhecia. A galera que ouvia rock and roll falava, pô, os caras estão fazendo um som, É. Porque quem entendeu? conhece sabe o que tá É, saindo ali, né? A então, galera aí, manja. e aí, pô, foi bacana, aí foi rolando, né? Aí depois o Rodrigo foi embora, ele mudou de Resende, Uhum. foi Hoje ele trabalhar. tá onde? Ele Ele tá no Rio. tá no Rio. É. Continua trabalhando com música ainda ou não? Ele continuou trabalhando com música, mas ele trabalha com direção artística daqueles programas. Ele trabalha com o Boninho, na verdade. Aí Sim, teve sim. uns programas na Globo um tempo atrás, É ele que tava de no. música à tarde, que era, eu não me lembro, Sim, sim. Jovens Tarde, sei lá, um É. negócio assim, eu não me lembro. Eu não E ele assisto estava muita Globo trabalhando com também. isso. Eu também não tenho muito, não sou muito fã, não. É Esse difícil. corre aí, ô Serginho, era que período mais ou menos? Que ano que era?
essa correria aí? Esse corre era 91, 92. Época boa, hein? Acabou. Era a 91, época que a cena 92. tava acontecendo, né, cara? E Marcelo Camões, a galera lá, os Camões, né? Que eu chamo os Camões, os Aham. três irmãos, né? Com os Camões era 86, Era um pouquinho antes, né? 87, Essa época, cara, dos 85 pra frente aí até os 90 foi um ano de uma explosão musical no Brasil inteiro, né, cara? É. Você viu que você percebe hoje que a maioria das bandas surgiram nesse período. Os anos 80 Os anos foi, 80 foi o fervo do negócio. Barão É, Vermelho. Isso aí. A gente fala assim de uma cena um pouco anterior, com Raul Seixas, que é um pouco antes. Sim. Quando essa galera surgiu aí, Paralamas, Engenheiros, Legião, Capital, essa turma toda, Raul já era referência pra esses caras. Raul era sensacional. Raul já era cara. referência pra esses caras. Era, né? não, é sensacional. Não, continua né? sendo, né? Continua sendo. Eu falo que o Raul é imorrível. Imorrível. Esse período aí Agora há pouco tempo saiu um filme. Eu assisti. Comentei Gui, com você e com o Rick. Sim, cara, você tem que me mandar o link pra eu ver. Aumenta o som que é rock and roll. Saiu o filme contando a história da Rádio Maldita. A Fluminense. É muito massa. Esse período, Faz cara. então a pretinha aí, já que foi a primeira música Eu vou que você tocar um tocou. Raul, pô. Você Então falou vai, de Raul, vai. vamos tocar Então um Raul, bora, relembrar logo eu. Raulzito, Deixa eu né, só cara? puxar aqui pra captar melhorzinho. Rock and roll. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. É certo que você precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita um aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Puta que pariu, bom demais. Bom demais. Eu tô Oi, falando pra vocês, rapaz. O negócio aqui tá esquisito. Legal. Muito bom, muito bom. É muita qualidade, cara. É muita qualidade. É bom demais. Raul é foda, né? Pô, cara? Raulzeira Falar de Raul, pelo amor de Deus. eu, assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu curto muito. Não, né, Raul é cara? bom demais. Raul. Assim, existe todo um contexto histórico sobre o Raul, né, cara? O cara veio abrindo caminho pro rock, trazendo aquela questão do internacional e enfiando na música brasileira e Chuck em Berry anos- e em anos que isso não existia. O cara era maluco. Anos luz à frente do que a Tudo, gente tudo, pensava, né, tudo, cara? tudo. Tanto foi Porque- taxado como louco. É, Não era. O Raul é. era visionário demais, rapaz. Visionário, exatamente. Demais, demais. E discutir Raul é um negócio que a gente fica pra sempre aqui. Pra sempre. E aí você, depois desse contexto todo, que você vai lá, faz o show e continua, e aí o violão e voz entra pra você quando? Então, E aí aí... depois você migra pro violão e voz, uma carreirinha mais solo, desde que eu te conheço. Né? Então, isso é porque, como eu te falei, o Rodrigo foi embora, se casou, teve filhos, aí foi morar fora, né? Aham. E aí a gente ficou meio que dividido, porque, tipo, faltou o guitarrista que estava acompanhando. Eu tocava Sim. baixo nessa banda. Você era né? baixista? Eu era baixista. Além de violão, você faz baixo? Faço baixo, Só baixo. faço baixo. Bateria, outro instrumento, não. Não, eu toco gaita, um pouco de gaita, uns instrumentos de percussão, Aham. né?
Eu até adquiri um agora há pouco tempo, que é uma washboard. Aquele. É, Aquele instrumento. Mississippi, né? Isso, a sireninha do lado, aí você faz Isso, mas botei pratinho, Pô, aquele é botei maneiro cobel, demais, cara. aí eu tô com os dedais, É, é. mas eu tô em período de adaptação, Faz, eu faz. tô aprendendo, eu tô lá em casa sozinho para não Você tá passar querendo virar o vergonha. Naldão, Se cara? você Não, procurar, o Aldão é um maestro na Aldo, né, cara? se você Oi? procurar, tem Caraca, eu não vou lembrar agora, assisti os caras ontem. Tem um pessoal no Instagram, eles fazem esse wash que você falou. É, Eles, washboard. eles fazem um som rock. Eles pegam. Ontem eles estavam tocando Audioslave, cara. E aí os Que caras fazendo doideira. um som com banjo, com washburn, com baixo acústico, muito massa. Cara, em Porto de Galinhas, eu vi uma galera tocando baião com washboard. Tá doideira, né, cara? É, os caras fazem qualquer som, cara, entendeu? Assim, Maneiro, o cara maneiro. quando é músico, ele faz qualquer Faz, som, né, cara? faz. Mas eu tava falando do Naldão. O Naldão é o mestre dos Não, magos ele é o maestro, né? Pelo Eu amor chamo de ele de Deus. maestro. O Naldão, cara, eu não sei se ele viria, Rafael, porque o Naldão é mais fechadão, mais quietão, assim. Pra puxar um episódio inteiro com ele, eu acho que é mais difícil. Porra, vai ser. Mas. Eu não sei se você vai ter espaço para colocar os instrumentos. É, pois é. Porque O é o Naldão multi-homem, toca né, cara? tudo, a Tudo, gente ele fala toca que tudo. ele. O último vídeo que eu vi dele no Tocando Instagram foi saxofone. saxofone, né? Não, sabe o que ele falou comigo? Olha como é que o assunto vira, né? Eu tinha um sax aqui que eu tentei aprender, mas não rolou. Aí eu botei pra vender. Aí ele me perguntou, pô, quanto você tá pedindo? Sabe? Aí, enfim, o valor que eu tava pedindo não era porque eu queria muita grana, é porque era um saxofone antigo, Legal, um é. galaço antigaço mesmo, sabe? E aí valia aquele valor, enfim. Aí acabou que a gente não fechou o negócio e eu achei que aquilo ia. Agora eu vejo ele lá tocando saxofone pra cacete, cara. Tá, ele tá Ele é tocando. sinistro, né, cara? Ele é sinistro. Você viu aquele kitzinho que ele faz de É. bateria com bombinha no Ele chão? faz, e toca violão junto. É, Como é que exatamente. faz aquilo, cara? É. Não dá. Eu, Eu não dou conta do violão e nem da bateria, os dois juntos, então, pra largar. não tem Aqui, faz como. convite, ou não a gente já tem. Vai que o cara aceita. Não, se chamar, eu acho que ele vem, pô. Aí, Naldão, vem pra cá, Aí, ó, vem pra cá. se o Serginho veio, meu filho. Pô, até eu tô aqui, né? Eu lembro do Mandia? Mandia. Lembro. Até eu tô aqui! Eu tava falando com o Emerson, cara, sobre o Mandi no primeiro episódio. A gente falando da cena underground, e eu foquei muito com ele nesse sentido, que o Emerson veio de São Paulo. Não sei se você lembra de um barzinho que abriu ali pouquinho pra frente da Sergil, onde tem um posto de gasolina, Serra Azul. Sim, Passa Sergil, um pouquinho pra frente tem aquela autopeças diesel ali, não sei o quê. sei. Tem um posto de gasolina logo na esquina. Eu não sei o que que é ali hoje, ali é um comércio, mas tinha um barzinho ali. Ah, o Detetum, O cara. Emerson Deteton, você lembra sim, dele? sim. Ele veio de São Paulo com o Sim, irmão sim. dele, não sei, enfim, ali era uma oficina. Isso. Aí depois ele montou um barzinho ali. Era ele o Paulista. Que é o Exatamente. irmão dele. É. E aí eu foquei muito nessa questão da cena underground, porque lá em São Paulo ele viveu isso pra caramba. E quando ele chega em Resende, ele monta aquele bar ali só pra tocar rock. Eu E aí toquei lá, cara. Então, tocou você, a nossa galera toda É. praticamente. Aí o dia que eu fui lá, tava tocando Lico, Naldo e Nossa, Thiago. o Licão, Lembra do lembrança, Licão? né? Nossa, Licão, saudades eternas daquele cara, É. né? Você tem mais É outro que eu tenho também propriedade um pra monte de falar. história com ele, cara. E aí, conversando sobre isso com o Hermes, a gente tocou na história do Mandi. Só que eu fui lá uma vez, cara. Chegando aqui, eu vim Na pra toca do Mandia. eu fui uma vez lá. Depois eu também perdi contato com o Mandi, não sei nem, enfim, nunca mais vi. Não sei nem, enfim. Mandia tá na feira, livre, aos domingos. Com Cara, as pataniscas de bacalhau. Lá, então eu não conheço ele o mais. food truck do Mandia é mesmo? perfeito. Só a galera das antigas lá. Ah, vou procurar lá então depois pra Lá no ver. finalzinho da feira. Lá no cantinho. Como E aí o Emerson comentou da época que rolava uns reggae maneiro. E lá rolava muito Não, som. lá rolava Eu, muito eu som. fui uma vez, cara, só lá, logo depois fechou. Mas vocês devem ter história pra cacete pra contar dali, né? Não, a gente Merda. tocou muito ali, cara. Ali, eu toquei ali com o delegado, cara. Tem a delegacia na frente, é ali na frente, né? E foi muito engraçado porque eu tava tocando numa quarta-feira lá, violão e voz. Aí era uma outra proposta, tocando, né? Fazendo um pop rock, assim. Sim. E nisso chegou um cara e, pô, posso tocar aí contigo aí e tal? Aí eu falei, pô, claro, pode tocar e tal. Aí o cara tocou comigo lá várias canções, assim, mais de uma hora, né? Aí deu um intervalo, fui beber uma cerveja, aí fui descobrir que o sujeito era o delegado, cara. Caralho. Eu não ia te prender, ele não ia.
O sujeito era o delegado, Marcelo Haddad. Grande abraço, cara. Pelo menos eu ia É. te prender. Mas maneiro, maneiro. E pra você ver, né, cara? A música ela tá inserida no meio da galera e independente do que você é, cara. É. A arte é muito louca, o troço é muito louco. E o Emerson falou da questão do Mandi. E eu não tive, assim, esse prazer de ver a coisa acontecer. A cena, porque a cena cultural resendense hoje, cara, ela existe. A gente sabe que ela existe. Mas, assim, a nossa galera da antiga, que a gente conhece aí, viveu momentos áureos, cara, aqui na região. Hoje em dia tá mais apagadinho um pouco. Acontece, a gente sabe que acontece, existe. Hoje eu acho que hoje acontece mais do que acontecia naquela época. Mas você acha que tem a mesma qualidade de hoje? Cara, Da sua época, assim, talvez? tem músicos aí, cara. Tem a Tem, não, galera. muitos, muitos, Tem muitos. um menino que é o Eric Fabiano. Bom pra cacete, Pô, tá tocando aquele com o menino é Elcio. sensacional, O Eric cara. é Eu, sinistro. assim, eu parei pra escutar o garoto, ele é Bom, moleque bom. bom, entendeu? Assim, a linha dele de musical é muito boa, a pegada dele. Então, assim, pra você Ele ver. tem um projeto autoral com o Elcio Davi também, que é o Catadores de Sol. Tô tentando É. trazer o Elcio aqui, mas correrias a gente não conseguiu ainda. Então, você vê o trabalho dos caras, cara. Eles conseguem fazer um trabalho de qualidade no A meio gente, de tanta merda, lixo sim, musical que mas tem por aí, isso que eu né? falo que a cena acontece meio assim, porque a gente vê muita. Hoje em dia, cara, você abre o YouTube ou você vai em determinado lugar é sertanejo. Não tô desmerecendo ritmos, Não, não. sim. Não tô estilos, nem gêneros, nem Mas é nada. generalizado, né, É, cara? não E, tem, não e tem não é um mais. sertanejo bom. Se fosse um sertanejo bom, É, seria bom, mas é seria ruim. bom, é ruim. É música ruim, aquela história da música que eu te falei. Boa e ruim, é música ruim. Assim, é cachaça, chifre e é isso. É isso aí. Então, Cachaça de má É muito qualidade. genérico. Não antigamente tem. você tinha aí Tião Carreiro e Paulinho, como é que chama? Tião Tião Carreiro Carreiro e e Pardinho, Pardinho, é. tinha mais quem das antigas, que é raizão É. mesmo. Exemplo, Tunique de Tonico Tinoco. Tinoco, Sérgio Não, tem Reis, uns caras aí a nata da que coisa, né, são os cara? últimos aí da Nata Raiz, que é o Chitãozinho Chororó. Pô, esses caras são bons, cara. Se Pois você é. vai a um show de um cara desses, Nossa, doideira. pô, é um puta Eu fui no show. show do Leonardo, cara, pra tu ter uma noção. A galera morre de rir, porque sabe que eu É, sou do rock. Fui no show do Leonardo. O cara, por Deus, 2 horas e meia de show. O cara é velho, pô. O Leonardo é novo, mas não, ué. O cara arregaçou 2 horas e meia de show, filho. Se olhar no. E ó, tocando o pau. Beleza, showzaço. Mas é. antigo. É outra Eu pegada, né, fui cara? parar numa roubada, fui parar num show da Ludmilla, velho. Ah, eu Mas te é conto. assim, né? Eu, Roubada não, a gente vai. fui com a esposa, minha Eu esposa fui no da queria. Anitta. Minha mulher queria ir, ela queria, ela Só. gosta tal. Ela falou, pô, vamos lá. Mas assim, porra, cara, é muito ruim. É muito ruim, não tem qualidade musical. É assim, Eu fui parar no show da Anitta, cara. deve ser pior ainda, né, É. cara? Não, enfim. É farinha do mesmo saco. Vamos lá, vamos lá. Toca pretinho, que você não tocou desde o começo, cara, de pau, que eu tinha te Então, pedido. vamos lá, peraí, deixa eu só colocar aqui. Era isso aqui, ó. Que era a sua nata do início, né, cara? Laia, 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 laia. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim eu ia. Me chama enquanto corria a barca. Lhe chama enquanto corria a barca. Abre a porta e as janelas e vem ver o sol nascer. Abre a porta e as janelas e vem ver o sol nascer. Sou um pássaro e vivo voando, voando sem nunca mais parar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Chama, 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 chama. Enquanto corria a demais. barca, Bom demais, ia bom lhe demais. chamar. E essas idas suas pra Mauá, no final das coisas? Eu puxei, eu lembrei dessa, que você falou que é o início, e aí eu puxei pra esse gancho, porque eu sei que lá em cima, aquela região ali, encanta todos nós da nossa É, turma, né, cara? E você tocou muito lá em cima, né? lá toquei no início, assim, né? No tempo que não tinha asfalto. Isso, É, exatamente. deixa Na Praça claro. da Maromba, em frente à igreja, lá a gente tocava na rua, né? E depois, mais lá na frente, e aí comecei a fazer uns trabalhos de violão e voz nas casas de Visconde de Mauá, o pub lá, mas eu esqueci o nome de algumas Não, a casas já gente vai faz um tempo, esquecer. né?
Girassol, enfim, vários lugares lá que eu toquei, né? Quem fazia som muito também lá era o Lico, cara. O Lico O tocava Lico, muito lá. o Lico normalmente a gente dividia o mesmo quarto de hotel. A gente dividia o Quando ia pra quarto lá. para ficar mais barato, né, Claro. cara? E que ele tocava também, Sim. em outros lugares a gente ficava no mesmo quarto. E aí foi isso, aí toquei. Mas assim, a parte mais interessante, a melhor parte lá da montanha, eu acho que é o que o Leandro está vivendo lá hoje, lá, aquela história de tocar lá na praça, tocar na rua. Eu acho que isso que era legal. A gente já chegou a fazer uma roda de violão lá com 114 pessoas. Assim, Gente pra de caramba. contar 114 pessoas sentadas em volta no chão da praça, era de Fogueira. terra, né? Sentado no chão da praça e alguém fazendo um cozido no meio, lá no meio umas pedras assim com lenha e um panelão daqueles Caldeirão rolando. fazendo um cozido, uma sopa, porque estava frio, era inverno. Lá, Muito, sempre foi muito frio, né, cara? e Até hoje, cara. Mudou um era um pouco. astral diferente. Então, assim, as pessoas eram muito amigas, as pessoas se curtiam mais. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei lá no posto de saúde um tempo. De maromba? É, de Maromba. O posto é em frente à igreja mesmo, Sim, assim. sim, sim. Tem o posto, tem o mercado e logo do lado, que é o barzinho que todo mundo tocava Dona lá na Maria, época. da pensão, que ficava com a chave do posto. Então. Depois eu vou te E- contar uma história. Olha, não me complica não, Não, rapaz. depois eu vou te contar uma história desse posto. Vou no off. É. Não, é Tô coisa zoando, tô brincando. antiga, mas é. E aí, cara, eu chego lá, já conhecia, né? Mas não cheguei. Eu me lembro que eu passei, não sei se foi um final de ano. Eu sei que eu passei um final de semana lá. E eu peguei a última, acho que dos últimos períodos, assim, que já tava no processo de asfaltamento. E o asfalto já tava até a capelinha. Uhum. Quando chegava da capelinha pra cima, não tinha Não tinha mais asfalto. asfalto. É. Cara, isso foi 2010. Por aí. 2010, mais ou Foi menos. quando começou o asfaltamento lá Foi nesse período aí. é. Aí logo depois eu voltei e já estava tudo asfaltado. Até lá, praticamente, dentro de Maringá. De Maringá para frente, aí tem a estradinha de terra até Maromba. Aí quando eu chego em Maromba já tá calçado. E eu sempre ouvi isso da nossa turma. Você, Lico, o Dani, Claudinei, a nossa galera toda, quando a gente Hum, reunia com a Belinda lá, fazendo roda, e vocês sempre contando essas histórias das rodas de viola. E eu ali, eu sempre tentando visualizar como que seria. Porque é o que você falou, o astral é diferente, a é. realidade é Era diferente, a outra. energia é outra. É igual quando eu vou para Santo Tomé, cara. Eu É. adoro Santo Tomé das Letras. Por mim, eu moraria naquele lugar. Mas assim, nos últimos. Eu fui em Santo Tomé também num período diferente. Voltei agora, eu já vi umas coisas que já não me agradou. Modificou. Eu tive 15 dias em São Tomé. Então, assim, tá, não vou entrar nesse mérito, mas a energia já não é a A mesma, né, verdade é que cara? estamos mais velhos, Será que é né? isso? Estamos mais Será? velhos e a onda era outra na época. Será, Serginho? A onda na época era outra, o astral era outro, Não é não era possível, cara. o que rola hoje, sabe? Então, assim, lá na Maromba, naquela época, tipo assim, eu não via, ninguém abria um porta-malas de um carro para botar música, para que seja da época lá uma lambada, aquela época tinha lambada, Sim, né? na época da Então, da lambada. Puta lambada. Então, merda. assim, ninguém fazia isso, porque as pessoas sabiam, respeitavam as outras, estão tocando um violão, tal, né? E hoje, assim, eu faz muito tempo que eu não vou a Maromba, mas assim, a última vez que eu fui, eu fiquei um pouco assustado com essa questão do barulho dos carros tocando funk e tal, e eu fiquei um pouco assustado. Mas São Tomé eu ainda curti bastante. Não, São Tomé é gostoso pra caramba. São Eu Tomé fiquei eu um pouco curti bastante. assustado. Eu fiquei um pouco assustado com São Tomé, na questão do. São Tomé cresceu em função do bicho grilo, né? Sim, O sim, hippie em si. A sim. galera que era pé na estrada chegava a São Tomé, então isso foi a realidade. E aí eu cheguei numa circunstância onde não existia, eu não via. Uhum. Você não via o artista sentado vendendo. Igual a gente vê, Resende É, tem, cara. Galera com pano no chão chão vendendo vendendo, artesanato. sim. Não tinha. E aí só tinha a feira. Aí eu achei estranho, porque das últimas vezes que eu fui, é normal. Você via a galera, Cara, uma mas vibe eu diferente. estive lá 15 dias atrás, fui do Moto Rock. Cara, eu fui. São Tomé Moto Rock. Isso eu não fui, não. Porra, Eu fui tem uns show. 2 anos, cara. Eu fui há 15 dias. Aí, show do cover do Raul Seixas. Que maravilha, cara. Imagina, Bacana. Ele vai tocar, imagina. agora vai ter um Moto Rock em Lambari, dia 30 de novembro. E esse mesmo cover do Raul vai tocar Aham. lá em Lambari. Eu achei, eu nunca tinha visto esse cara tocar, né? No showzão Maneiro. dele, assim, ele incorpora, parece que é o Raul. Ele tem a aparência do Raul.
né? É o cover oficial? Eu não sei se é Deve ser, oficial, porque tem um oficial no Brasil, sim. Deve ser. ele tem toda a aparência do Raul, a boina vermelha, Maneiro. né? A guitarra semiacústica, aquele papo todo do Raul. A voz do cara, ele falando, cara, parece o Parece. Raul, é. Maneiro. E achei legal. E assim, Aí eu, nesse sentido, achei estranho, porque eu talvez pode ter sido aquele final de eu semana, vi a a galera lá com circunstância. pano no chão. Sabe a praça de cima Sim, da sim. igreja, lá em cima? Então, ali a galera fala que é Disneylandia da malucada, né? Ali é Então, ali é. o miolinho. Então eles estavam ali na ladeirinha que desce lá pra rua Nesse dia principal. não tinha. Eu não sei se pode ter sido alguma circunstância que pode ter acontecido, talvez A pediu para tirar todo prefeitura mundo, a prefeitura proibir, porque proibiu. lá tem umas coisas assim, cara, desse tipo. Teve essa história rolando É. lá de que a prefeitura tinha proibido, isso era quem era. Quando você foi a São Enfim, Tomé, você foi no Bar do Maurão, lá em cima no Cruzeiro? O que onde tinha o era. telescópio em cima do bar? Não. Não, né? Eu fui no Bar do 2, que é o clássico, né, que Sim. existe até hoje, e de frente com o Bar do 2 ainda tem a Companhia do Copo, que está numa gestão nova agora, Sim. que foi tocar lá uma nova banda que está surgindo além do Ventania, que é a Derivados da Natureza. Os caras são bons pra caralho. E aí eu conheci o Billy já, o cara O Bar do sinistro pra Maurão é no escrever. Estúdio Bar, cara. É, eu sei onde é, Ele, logo do ele, ladinho, assim. Tem no uma começo do sacada. parque ali. É, E ele tem uma essa sacada em subidinha. cima e ele Ali eu não fui, não. ele gravava ao vivo ali, velho. Você tocava É e mesmo. ele Eu fui gravava lá em ao uma outra vivo. oportunidade. Eu e o Rick, inclusive. Isso foi em 2012, se eu não me É. engano. A Lara nem era nascida, cara. Nossa, uma loucura danada. O cara com um barzinho pequenininho embaixo, assim. Não sei se era dele ou se era paralelo ali, na É época. dele, é um barzinho bem baixo, pequenininho, com uma arquibancada Então é nas isso mesmo, uma laterais. É isso bateria aí. enfiada num canto assim, É é isso ali aí, é mesmo. isso aí. E lá todo mundo com a língua roxa. Porque lá o povo bebia muito vinho na época, aquele vinho Aquele Marcon, lá um vinho que vício. tinha lá, vinho tinta, né? Não chamava de tinto, é tinta. Então, assim, uma hora era muito engraçada. A pessoa chegava no É, ele eu não balcão, conheci, não. aí, me vê um, aí ele olhava a língua do cara roxa, já sei, um vinho. Ah, Maurão. Maurão era um grande flautista, cara. Ele tocava transversa, sabe? Maneiro Ele mandava demais. muito bem. Tem muita saudade do Maurão. Ele era Maneiro. um cara que. E são lugares assim que a gente frequenta. Às vezes o pessoal fala, os caras é tudo maluco, vai pros lugares malucos. Não é que é lugar de maluco. É lugar de uma essência diferente, cara. É Sim, lugar de uma realidade diferente. É um lugar de companheirismo, de parceria, respeito. É o que você falou. Você não chega lá com o som regaçando no carro. Pô, o nego vai pedir pra você. Lá em Santo Tomé, o nego pede pra baixar. Fala, é. irmão, desliga Pois aí, cara. é porque é o que se deveria fazer mesmo, Desliga né, aí, cara? pô. Teve uma vez, nessa vez que eu fui também, eu esqueci meu carro aberto. Não esqueci, não, cara. Eu tava do lado do carro, deixei o carro aberto, com as quatro janelas abertas. Aí fui no barzinho, voltei, aí o cara falou assim, pô, eu vi que você deixou seu carro aberto, fiquei olhando aqui. Hoje é um dia que não é legal, não, cara. Tem muito turista, tá muito cheio. Aí É, eu falei, pô, cara, obrigado. Por que o cara se preocupou com isso? Ele não, foda-se, ele não. Caguei pro cara. é. Não, o cara falou assim, ó, eu fiquei olhando lá, pode ir lá, tá tudo certinho, não aconteceu nada não. Mas hoje não dá mole não, porque tem muita gente diferente aqui hoje. Exatamente. Hoje o astral é E diferente. os caras conhecem, Como pô. diria o Rick, né? O Rick Lashes, o astral é diferente. O Rick também tá sumidão, faz tempo É, que eu não vejo o Rick. Faz tempo que eu não vejo. é, O Rick tá com uma lanchonete aqui no Boa Vista ainda, é. né? Faz tempo que eu não vou lá. Vou dar um pulo lá no Rick também. Galera boa. Bom, mas eu falo que o Rick era bom quando era lá no trailer. Quando era lá na Quando pracinha era da lá no Copa Sul, trailer, na Copa Sul. é. O Rick ficou chato, ficou Pô, chique lembra do demais. rock and roll que a gente fez lá com paraquedas de cargas gigantes, em homenagem ao Donato, Cara, o isso foi. Rock Festival, mas ainda não era aqueles do Marcílio, não era porque a gente Não, então fazia não fui nesse é, não, porque esse aí é um pouco antes. antes, a gente É abriu um antes. paraquedas de carga Não, naquele esse campo eu de não fui não. futebol, cara, e o paraquedas cobriu toda a área, né? E foi engraçado porque assim, esse festival ele era feito ali no Redondo da Cidade de Alegria. Sim. E, porra, era mó trampo montar esse paraquedas, porque ele era muito grande, qualquer ventinho, porra, o cara que tava segurando numa ponta ia lá em cima, né? Qualquer ventinho, não era Doideira. ventão, não, ventinho. Então a gente amarrava o paraquedas ali, tranquilo, no lugar redondo, né? Virava um alone por É, cima ali. parecia um circo voador, né? Uma coisa assim. Doideira. Aí, enfim, aí Não, esse eu não cheguei a pegar, não. mudamos lá para a área do Rick. O Rick adotou o festival, falou, Aham. vamos fazer aqui e tal. E, cara, a gente amarrou o paraquedas no sábado com uma facilidade, mas com uma facilidade. E, No campo de futebol. Mas aí já é, existia aquela estrutura de metal, vocês botou por não, cima. já existia. Aham. Aí a gente montou no campo de futebol. E, enfim, aí. Mas foi tão bico amarrar o paraquedas, foi tão fácil, cara. A gente amarrou muito fácil. E o Claudinho, na época, o Donato tinha falecido, né? Então a gente fez esse festival em homenagem a ele. Aí, beleza, amarramos o paraquedas e tal. Quando
paramos ali para sentar, isso no sábado, o festival seria no domingo. No sábado, 8 horas da noite, sentamos ali no Rio, agora vamos tomar uma cerveja. Cara, veio uma ventania, só via as cordinhas arrebentando. Pim, pim, paraquedas, cara. O paraquedas era do general, velho. Puta Aí, o merda. Ourinho, sabe o Ourinho? Ourinho de O Ourinho onde? descolou o paraquedas com o general emprestado e o paraquedas virou um sarrafo todo furado. Nossa. Cara, a gente costurou o paraquedas na Ourinho é mão. uma figura, né, A gente cara? costurou o paraquedas para devolver pro general. Ele Não, aceitou, mas ele falou assim: eu não nunca mais. empresto nunca mais. Cara, o Ourinho. Ó, eu não dou conta do Ourinho, não, cara. O Ourinho, todo Rock Fest, ele olhava pra mim. É, Eu sempre levava umas cachaçinhas de ele Minas, né? gosta, né, Aí, cara? É. no final, a garrafa já tinha zerado, ninguém Aí, meu bebeu nada, compadre, era aí, só o compadre, Ourinho. beleza, meu compadre? Uma figura. Figuraça do Cara, rock and roll também, viu, não, não, cara? aquilo é uma lenda, né, É, cara? Uma lenda. Faz ele, tempo que eu não vejo também, o Ourinho desapareceu. eu vi o Faz Ourinho tempo que eu não uns vejo. dias aí, mas assim, quando eu sento pra bater um papo com ele, eu queria fazer um som com o Ourinho, cara. É uma figura, É, eu cara. queria sentar pra fazer um Figura som com demais. ele. O que acontece? Com essa. O Marcílio não. Cadê? Dá essa câmera aqui pra mim, Rafael. O Marcílio é um cara de pau, que ele foi embora pra Seropédica, que depois que ele foi embora não aconteceu mais rock aqui nesse Resende. Então você tem que voltar pra cá, ô É, safado. precisamos de você. O Marcílio era o cara. Eu acho que era dele, né, cara? A essência dele mesmo. Ele atraía a galera. "Ah, vamos fazer o Rock Fest." É, ele é um Pum! cara da áurea Todo boa, né, mundo, cara? cara, todo mundo vinha. E aí, né, naquele contexto do Rock Fest, eu comecei a fazer meu aniversário também, que era outra data que a gente se reunia sempre, que a gente já fez, fiz aqui em casa várias vezes, aí depois Eu fiz, vi uma vez aqui na sua casa. fiz aqui em casa, fazia sempre na varanda ali, os vizinhos que me perdoem. E aí depois, eu acho que eu aluguei um outro espaço antes do que eu fiz ali na Sentido Pidorama, aquele que você foi também lá, não tinha piscina lá. Pô, lugar bom pra caramba de fazer rock, não sei o quê. Aonde? Lá Tem um tempo, tem até na vídeo no Instagram. Pindorama? Um Ah, pouquinho antes do Pindorama ali, logo à esquerda, assim. sim, eu fui lá, Foi, cara. pô. E aí tava a Fui. galera toda lá, a É, nata da sim, galera tava sim, lá. eu fui lá, fui com a Belinda, pô, esse dia. Foi bom pra Eu cacete. e a Belinda. Eu tava tocando bateria, você pegou pra puxar mais uma dose do Barão. Quem tava tocando era o Lelo. Deixa eu cantar, deixa eu cantar. É, o Lelo Rock, Gente vigarista. boa pra caralho. É. E assim, a gente tem muita gente boa aí pra fazer som, muita gente legal aí O pra. Lelo falou que. Ele falou esses dias que ele virou o Lelo Vigarista. Era rock, a banda é rock vigarista. E ele é o Lelo, né? Mas as pessoas estão misturando. Ah, é o Lelo Vigarista. Ô Serginho, ter banda é um negócio É. complexo demais. É muito difícil, cara. Ter banda é complicado, você gerenciar a banda, show, leva pra cá, leva pra lá, corre pra um lado, pro outro, é complexo demais, cara, é muito difícil, é muito difícil. Dá trabalho, É. dá trabalho e às vezes a pessoa, marquei um show hoje, não dá pra ir. E nossa, é uma novela. Cara, tem mais história pra contar pra nós aí? Se tiver, vambora, cara. Eu tô por Então, conta, não aí. sei nem quanto tempo nós estamos conversando aqui já, cara. Rafael que é o senhor do tempo aí, ó. Tá de boa, dá pra ficar mais uma hora aí conversando sem problemas, sem estresse. E o Lico, cara? Você chegou a tocar muito tempo com o Lico ou foi Toquei. só. Eu comecei, Montou né? banda com o Lico? Eu Não. montei banda com o Lico. O Lico e o Nandinho. E, cara, isso Vocês era mó três também. barato, O Nandinho. Sempre o Nandinho na jogada. O Nandinho e o Marcelo Camões, Nossa né? Sempre senhora. os caras na jogada. Era o time. E era muito engraçado. O Lico morava na rua da ABC. É aquela ruazinha estreitinha que tem ali no final do Campos Elíseos, perto da passarela, na linha do trem. Sim, pô, quem vai pra Lambaria ali? Naquela Isso, reta ali no bem na finalzinho. subida da escada da passarela, tem uma Sim, ruazinha sim, direita ali. sim, Chama Rua ABC. sim. E o Lico morava ali, cara. Ele, desde criança, eu conheço o Lico desde criança, acho que talvez desde os meus 5 anos de idade. O Nandinho também. Regula a idade de todo mundo. Todo mundo regularidade. Então o Lico e o Nandinho, a gente, né, O Lico não somos sabe. contemporâneos. O Lico Aí, tocava muito, cara. e a gente tocava lá no quartinho da casa do Lico. O Lico tinha um quartinho, e era o quarto dele. E era um quarto bem pequeno, assim, cabia uma cama de solteiro e o espaço para ele andar do lado da cama, assim, e o guarda-roupa no fundo, E né? vocês tocando ali. Aí a gente arranjava um espaço de montar uma bateria ali, Puta merda. né, e fazer um som ali, e a mãe do Lico assistindo a novela lá na sala, cara. Nossa, imagina. Aí a gente tocando aquela, cara, mas você imagina a barulheira, velho. Num quartinho pequeno, guitarra, baixo, bateria. Aí chegava a mãe do Lico, batia na porta. Lico, meu filho, eu não tô conseguindo ouvir a televisão. A Mãe gente sofre, né, cara? descendo o pau, velho.
Descendo o pau. O Lico tocava muito, cara. Eu acho que as técnicas que o Lico tinha pra tocar era boa demais. Não é que era É, diferenciado, ele era ele diferenciado. tinha. Eu costumo dizer assim que tem aquela história do Caetano e do Gil, né? O Caetano Veloso e o Gilberto Aham. Gil. Que o Caetano é a poesia e o Gil é o cara do violão. O Gil é o músico, né? É o Lico, velho. O Lico é o Gilberto Gil. Era sinistro Né? mesmo. Ele tinha assim um conhecimento musical muito grande. Ele era sinistro mesmo. E o Nandinho também fez parte disso. O Nandinho, até lembrei de uma história agora muito engraçada, que eu estudei com o Nandinho no pré, no jardim de Uhum. infância, né? Na época, hoje é primeiro ano, mas naquela época era Não, jardim de nem lembro mais infância. da confusão que é hoje, danado. Hoje é primeiro ano. Meu filho está no É. primeiro ano. Mas na época era jardim de infância, ou Aham. pré-primário, uma Na coisa minha assim, época era pré. Deve ser isso aí. O jardim da infância, não me lembro. Eu estudei com o Nandinho no 29 de setembro. É uma Não escolinha que tem conheço, ali não. no centro, né? É uma escolinha que, pô, a galera de Resende, todo mundo conhece ela, né? Das antigas É, conhece. das antigas. Eu estudei no 29 de setembro com o Nandinho e na nossa sala tinha um cavalinho, cara. E, assim, aquele cavalinho era muito disputado, todo mundo queria. Era um cavalinho esses cavalinhos que você compra de brinquedo, aí todo mundo queria montar o cavalinho. Fica O ali. Nandinho vai matar você depois assistindo isso aqui. Esse É, miserável, você me sacaneou o tempo todo. não. Aí o Nandinho, eu subi no cavalinho e fiquei lá. E o Nandinho chegou e falou assim, cara, deixa eu brincar aí. Eu falei, não, eu tô brincando, pô. Aí ele foi sentar. Aí eu continuei brincando, daqui a pouco ele voltou, falou assim, Serginho, deixa eu brincar aí. Eu falei, não, você não tá vendo que eu tô brincando, pô? Aí ele voltou. Quando ele voltou com lápis na mão. Lápis de escrever, né? Sim. Aí ele, Serginho, oi, deixa eu ver sua mão. Aí eu dei a mão pra ele. Quando eu botei a mão pra ele, assim, ele ficou o lápis da minha mão. Você teve que Eu tenho a sair. marca aqui até hoje do lápis. Você teve que sair do brinquedo. Tive que sair do brinquedo, Teve cara, mas que. ele ficou o lápis, cara. Foi muito doido isso. Quando eu olhei assim, minha mão tava sangrando e o lápis ficado na minha mão. Essa história é Pô, a gente maneira. tinha 5 anos, cara. 5 anos de idade. O Nandinho já era, né? O E você cara. olha pra ele, você É, tranquilão, é, de boaço. Cara, muito foda. Serginho, eu acho que por hoje, cara, a gente já trocou ideia é. pra cacete, falou Foi um bastante. prazer estar Vou aqui ocupar muito seu tempo, não. conversando com a galera. É Mas legal assim, lembrar dessas depois a histórias. gente vai divulgar esses episódios aí, Não, com de certeza. todos que vêm. Vamos divulgar isso aí pra galera de Resende. É o que eu falei, o meu objetivo aqui é abrir espaço pra gente contar história, registrar isso aqui, deixar legado pros nossos filhos, igual você falou. Seu menino tá quantos anos hoje? Tá Tá com 7 anos. sete Não, mas aninhos. eu tenho uma filha de 20, né, É, cara? mas Ele é o vamos. mais novinho, né? Ele vindo aí, pô lá, pô, meu pai, não sei o que, Ele amigo queria estar aqui dele. hoje. Eu só não Nossa, trouxe porque eu acho que não ia dar muito certo. muito bagunceiro? Não, é porque criança faz barulho, né, Ah, cara? nada, cara. E Isso a assim, eu achei gente. que não ia dar. Ele tava doido pra vir, ele Ah, queria podia ter ter vindo, vindo. deixava ele com o Rafael lá na sala, lá, Pois botava um é, fone no depois eu ouvido pensei, dele. pra ele escutar, Ah, né? tá bom. Mas aí nós vamos divulgar isso aqui, começar a fomentar a cultura aqui de novo, cara. Você sabe Isso por aí. quê? É o que eu falei, não é que não acontece aqui, acontece ali, mas sentar com pessoas que têm história muito antes do que rola hoje, cara, é bom demais, cara. É ouvir isso, é dar risada, é ver você tocar esse violão que fazia tempo que eu não via. Sabe, a oportunidade de te rever tocando. Pô, seu sorriso na hora de cantar aqui feliz, você bota a essência do seu Uhum. coração nisso. Cara, foda demais, cara. Foda demais. E assim, espero que o Rafael também tenha curtido lá pra caramba, porque ele fica quietinho lá e depois ele fala, A gente nem caraca. isso, ele Bom, só Não, não. mas escuta. depois ele fala assim, caraca, Ele, velho. Rafael Lombardi, né? Lombardi. Ô, adorei, cara. Muito bom. As histórias. Eu gosto, cara, desse mundo underground, sabe? Eu curti, tive uma adolescência também bem, bem voltado nessa situação lá embaixo. Eu morava lá embaixo no Rio. E sentar para ouvir você contando a trajetória, as peripécias, as dificuldades que acontecem, é bom demais, Cara, cara. assim, eu, eu me lembrei de uma história aqui rapidamente, que Bora, então dessas conta. idas pra Maromba, né? Não, ali E, se não tiver história, você não foi. e aí Belinda falou assim, vamos pra Maromba, bora. Belinda, cara, também é Gente minha boa toda a contemporânea, vida, desde cara. criança, né? É. Então, E assim, ela, só abrir o parênteses aqui. Belinda é aquela que abraça a música de um jeito, né, cara? pô, a música faz parte da vida dela, né, cara? Eu Ela, não conheço a história dela, mas assim, todos os momentos que eu tive com o ela, pai que ela dela tava era no meio, músico, ela abraça, cara, e ela gosta do negócio. E assim, você vê no brilho no olho dela, pô, estamos tocando violão, ela foca naquilo ali.
A gente até brinca, fala, pô, Belinda, se você falar um A fora do que tá rolando na roda de música, ela vai chamar sua atenção. Não, pois é, ela põe lá na varanda dela. Silêncio é a área de Músicos, músicos, né? Tô músicos é, tocando. tem a área separadinha lá da Para galera que vai tocar, quem conversar. quer conversar vai lá pro outro canto. Exatamente. Cara, mas isso aí não é egoísmo, não é nada, é valorização. É, Isso é valorização. Porque eu acredito que você, como músico, sentado numa praça de alimentação, fazendo o seu dinheiro, que talvez está ali suprindo a sua necessidade, e você vê que a galera tá cagando pra você, cara. eu sinceramente, assim, eu já toquei muito nesse esquema lá no passado. Hoje, graças a Deus, Não te eu representa não me mais. representa mais. Assim, eu não tocaria. Eu tocaria de graça num lugar que me agradasse muito, Você me mas entende? Então eu acho que quando ela faz isso e ela puxa esse gancho, é pra valorização, cara. Porque quem tá querendo ouvir, vai ouvir. Quem tá exatamente. querendo curtir, vai curtir. Quem tá querendo entender, quem não quer, não tem que ficar ali mesmo, Vai lá não, velho. conversar do outro Vai lado. conversar pro outro lado, deixa a galera que tá naquela vibe curtir ali. Eu, cara, parabenizo ela por isso, cara. Eu acho que ela é uma que bate no peito mesmo. E é E isso, cara. assim, eu comprei um sítiozinho lá em Santo Antônio do Rio Grande, Aham. É, você lá, sempre lá vai pra na lá, né? Serra da Mantiqueira. E assim, aí a gente começou a fazer uns sarais lá de música. E lá é muito frio, cara, Pra muito frio. O caramba. inverno lá é 0 grau, -1, -2. E a gente começou a criar esse hábito de no inverno ir lá fazia fogo de chão e fazia os sarais. Resgatar. E acabou, como sempre, para variar, né? A Belinda agora é minha vizinha lá também. Ela comprou o sítio ao lado, porque agora a gente também tá junto lá em cima. Ela tá morando em Brasília agora, nesse Ela tá em momento. Brasília? Ah, faz tempo que eu não vejo, então, por Ela tá isso. morando em Brasília, mas assim, aí eu que tô tomando conta do sítio dela, eu vou lá para Sim. tomar conta do meu e tomo conta É, do dela, né? já tá lá. Mas assim, aí lembrando dessa história de Mauá, Belinda me chamou para Mauá, vamos embora. Isso na época que era de terra ainda. Aí, detalhe, isso era 8 horas da noite. Não tinha mais ônibus. Nossa. Aí paramos ali em Penedo, pegamos o ônibus para Penedo, descemos no trevo ali de Penedo, que hoje é um posto de gasolina ali. Uhum. Antes não tinha nada, só tinha um poste de luz ali e o trevo. Aí paramos ali e começamos a pedir carona, cara. Aí do nada veio o César, cara. Passou o César, estava indo fazer um trabalho de elétrica lá em Mauá com um carro cheio de luminária, de fluorescente, tal, lâmpada, tal. Aí deu uma carona pra gente, deixou a gente lá na vilinha de Mauá, ali perto da Uhum. delegacia. E já era isso, 10 e pouca da noite, um frio, cara danado, não tinha ninguém na rua. Nós sentamos na marquise do barzinho do outro lado. E muito frio, cara. Aí eu Não. encostava na Belinda e ela encostava em mim, a gente sentindo frio. Daqui a pouco veio os cachorros, velho. Aquele cara, os vira-latas de Mauá, né? Aqueles Previsto. cheio de pulga, carrapatos e ratos, né, cara? Aí os cachorros chegaram e falaram, Serginho, não tem jeito, cara. Eu vou catar um cachorro desse e botar no meu colo porque tá muito frio. Eu falei, pô, esse cachorro tá fedorento. Ela, foda-se, não vou pegar o Dá. cachorro e botou no colo. Ela botou o cachorro no colo e as pulgas do cachorro vieram pra mim, porque eu tenho alergia à pulga, né, velho? Porra, né? Eu fiquei todo inchado, cara, de Que picada de merda. pulga. Aí amanheceu o dia, a gente ali com os cachorros, né? Um frio. Aí a gente pegou o ônibus e voltou pra Resende. E não fez nada, aproveitou Fizemos nada. nada. Não, tocamos violão lá com os cachorros a noite inteira, né, cara? Com os cachorros de Mauá. Cara, esse Mas tipo é de... isso é aí, sobre cara. isso, Uma hora, cara. uma hora ela pode contar pra você melhor essas histórias aí, porque acho que ela ainda consegue se lembrar mais do que eu, É, né? mas é muita história, a cabeça dá uma bugada mesmo. Pois é. Mas é isso. Cara, eu só tenho te agradecer pelo tempo que você disponibilizou aí. Eu te mandei mensagem, você prontamente, não, vambora, vamos sim. E, e um projeto que eu tô chutando uma bola aqui, vamos tocar Não, e isso aí, vou cara. compartilhar esse seu Vamos projeto, é sim. legal, vamos fazer, É o que eu vamos. te falei, eu tenho esse projeto meu que é do pessoal da enfermagem, que eu também preciso levantar uma bola de uma classe que é desvalorizada pra caramba. Sim. E eu preciso mostrar isso, senão perco a essência de quem eu sou. Mas esse lado artístico, essas histórias da galera que eu conheço, esses movimentos dos rocks nós já fizemos aqui na região, né, da nossa cidade em si. Tem gente que fala comigo até hoje. Pô, um colega meu, Pedro, ele fala, cara, sua festa de aniversário foi uma das melhores que eu Não, já mas eram fui, épocas cara. mesmo as festas. Era, cara. E Garagem do rock. essa última que eu fiz ali indo pro Pindorama, ele falou comigo, falou assim, cara, e ele é pagodeiro. Ele falou assim, cara, me diverti pra caramba. Todas as músicas que tocou, eu curti. Pô, a galera toca. Assim, a gente tem esse mau hábito, né? De bota instrumento, começa meio-dia, só para quando acaba.
digamos de passagem, essa festa foi no American Pub, né? American Pub. Era Já, legal. já, Tinha até já, uma freira, já você lembra? Tinha uma escasso. freira? Tinha Tinha. uma Foi um freira. Carna Rock. Um carnaroque, Eu exatamente. É. era o Rock Fest do Marcílio, que é É, julho, e eu fazia o Carna o Rock do carnaroque. Mineiro E aquele porque. carnaroque maneiro, né, cara? Foi bom Carnaroque demais. do Mineiro. Sempre fiz porque meu aniversário é fevereiro e sempre bate próximo do carnaval e virou o Carna Rock. E a galera fala até hoje, pô, você não vai fazer seu aniversário mais não? Cara, mas dá muito trabalho. É o que você falou, eu acho que eu tô ficando velho, cara. A gente fica. Acho que eu tô ficando velho. Correria Você imagina eu total. tirar essa bateria aqui, cara, carregar essa bateria, mó trampo, nossa, Deus. Ah, não, eu desanimo. Eu vou Deixa pra agarrar cima. de novo, assim, depois de muitos anos afastado. Eu sou motociclista, né, cara? Então, assim, agora eu acabei assumindo um compromisso como vice-coordenador de uma ONG. Na verdade, o nosso grupo de motociclistas, nós não somos Não é um um, motoclube. um motoclube, é uma ONG, é uma organização. Então, Aham. nós somos ambientalistas. Então, É ela o é que a voltada. Sueli vai, a Exatamente, UBEM? ao bem, Pô, a exatamente. Sueli, 10, abraço, Sueli. Gente boa Grande toda a abraço. vida. Isso ele tá lá com a gente. Ah, bacana, cara. Aí, Mas você já era desse já sim, projeto, eu você já só estava era. afastado. Né, Eu eu lembro estava que ela afastado comentou. e assim, aí eu sou ali que era a coordenadora. É. Aí agora o coordenador Marcinho e o Marcinho pediu para ajudar ele na coordenação. Eu estou Uhum. ajudando ele na coordenação, juntamente com a galera toda lá, Sueli, todo mundo. E agora a gente vai ver se a gente consegue, pela primeira vez, fazer o nosso evento. Pô, que maneiro, cara. Então, assim, aí eu vou ter que me empenhar de novo nessa produção de evento, bandas de rock and roll. Cara, precisar do espaço pra divulgar, tamo aí. Tamo aí, com certeza que eu Pode vou. falar com a Sueli lá, porta aberta. Beleza. Pode vir. A gente faz umas chamadas aí. Mas talvez o Rafael não possa vir, mas eu tô aqui. Quiser pegar aqui um espaço pra gravar, pra divulgação, beleza. Seja bem-vindo. Pô, valeu, eu quero Pode sim, vir. com Vamos certeza. marcar. E a gente vai começar a trabalhar isso. Então, que eu vou ter que desenferrujar, né, cara? O Rafael, a gente conversa muito sobre isso, né, cara? Abrir um espaço de mídia. Eu vou ter que cobrar determinadas circunstâncias daqui a pouco. Ah, eu quero gravar, não sei o que. Cara, vai ter custo. Sim, claro. Mas, assim, tem circunstâncias que, a partir do momento que eu faço um projeto com você, você me divulga lá e eu divulgo cá, é justo pra todo mundo, cara. Exatamente. Justo. Então, assim, precisando, a gente tá à disposição aí. Ainda mais pra vocês, cara. Sueli já me ajudou em tantas coisas. Sejam bem-vindos. E é Obrigado. isso, cara. Eu acho que por hoje a gente já bateu Hum. bastante papo. Te agradecer mesmo. Porque depois que a gente fala que vai agradecer, a gente já troca ideia pra caramba. Pois é, se e a gente- deixar rolar, vai vai rolar, embora. vai rolar. Então, assim, eu acho que, pô, bacana demais. Obrigado pelo seu tempo. Valeu. Rafael, considerações da sua parte, meu filho? Excelente. Mais do que nunca, precisamos botar no papel a nossa ideia da ampliação da mesa, porque esse Rapaz. tanto de gente que o Serginho falou aí tem que trazer pelo menos metade deles para sentar pra gente contar as histórias aí, botar umas O prosas. Né? Naldão, eu acho que eu vou trazer ele junto com a galera, mais alguém. Que aí a gente já faz uma mesa de som do. Porra, vai ser um sarau. Vai ser um sarau. Excelente. Galerinha, ó, acho que com o Serginho por hoje é isso. Futuramente a gente já pensa num segundo episódio, porque, ó, história pra contar tem. Seja bem-vindo sempre, casa sempre aberta. Obrigado, valeu. Tá? Desculpa se faltou algo, talvez a gente falha em alguma coisa, mas, Não, velho, falta. seja bem-vindo sempre. Pô, Seja- beleza. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Quiser deixar algum recado pra alguém, eu acho que se você citar nome vai ficar ruim, mas assim, se quiser dar um. Porque é foda, a gente na hora de falar, se falar um ou dois, lascou. Não, tá tranquilo. Eu só queria convocar o Naldão para vir aqui. Ó. Naldão, maestro Naldão. Vou fazer o Naldão vir aqui. É. Vou estimular ele a vir. E galera, para encerrar, como a gente sempre fala, eu não gosto de ficar fazendo esses chamados durante o vídeo, eu acho que é uma chatice danada. Mas assim, início do vídeo eu peço para inscrever, no finalzinho agora também, inscreve no canal, compartilha para quem vocês quiserem, curte isso aí. Tiver alguma dúvida, quiser contar alguma história do Serginho, comenta aí, ó, toquei com o Serginho em tal lugar, a gente vai se falando. Caraca, hein? Já Que pensou? responsabilidade. Ó, faz comentário, faz essa interação com a gente, vamos fazer o vídeo subir aí para o YouTube entender que isso aqui é válido, vai mostrar para mais pessoas e vai depender de quem tá aqui mesmo. Se tiver alguma dúvida, pô, eu quero falar, eu quero participar aí, como é que vai ser? Manda mensagem, tem um Instagram lá, a gente deixa sempre marcado na descrição. Então seja bem-vindo. Serginho, obrigado mais uma vez, meu amigo. Irmão, aquele abraço. Tamo junto, viu? Valeu. Ó, abração. Galera, abração, Rafael, tamo junto. Forte abraço aí.
Valeu.